castigo, cantinho do pensamento e cérebro. Será que dá match? A gente está muito acostumado social e culturalmente, estou falando de uma forma muito generalizada, a educar através de chantagens, punições e castigos. Se tu não vier comer agora, eu vou cortar o desenho. Se não sentar agora e fizer a lição de casa, vou tirar o videogame. É muito comum. E a gente muito facilmente cai também numa interação dessa com os nossos filhos. A questão é que o castigo e a punição, eles passam a ideia para a criança de que ela não tem a chance e sequer a oportunidade de aprender com o erro que ela possivelmente cometeu e ainda vai cometer. A ideia que passa é que ela precisa ser punida porque deu uma resposta errada. E mais do que isso, de que ela não é amada nos momentos em que ela não responde conforme a expectativa das mães e dos pais. O castigo passa para a criança uma ideia de medo e educação à base do medo, de forma constante, gera estresse. E estresse libera um hormônio no corpo que se chama cortisol. O cortisol, ele prepara o nosso corpo para uma resposta ao medo, que é luta ou fuga, que é uma resposta instintiva que todos nós temos quando a gente prevê uma situação de perigo, seja ele real ou não. Se a nossa mente, o nosso corpo sentir uma reação de perigo, o cortisol automaticamente é liberado e o nosso corpo se prepara para lutar ou fugir. Começa a correr mais sangue nas pernas, né, nos membros superiores, ou seja, nos coloca numa posição realmente para nos defender. Então imagina que a cada situação não desejada, de um ataque de birra, de manha, a gente tem esse tipo de interação com os nossos filhos, na base do medo e do castigo. Vai já para o teu quarto, vai ficar sem o videogame. A criança começa a entender que ela precisa sim omitir aquele comportamento, mas não porque ela esteja aprendendo algo, mas porque ela não quer desapontar os pais e porque ela não quer se sentir mal de novo. Então, com isso, a gente corre uma grande chance dos nossos filhos, sim, mudarem o comportamento, mas não porque eles estão aprendendo algo a curto e a longo prazo, mas porque eles querem simplesmente não nos desagradar. Eles querem simplesmente não ter aquela sensação de mal-estar. E aí a gente cai numa zona bem perigosa dos nossos filhos começarem a nos omitir coisas, a fazerem coisas escondidas, porque eles não aprenderam o real motivo de por que aquele comportamento não é bacana de se perpetuar e de se manter. Eles querem apenas se livrar do estresse e do desapontamento que eles nos causam. E aí eles começam a fazer coisas escondidos. O nosso grande objetivo na disciplina e na educação efetiva e afetiva dos nossos filhos é sim corrigir um comportamento a curto prazo, obter a cooperação deles e a longo prazo desenvolver habilidades emocionais e sociais que façam eles serem adultos felizes, que façam eles tomarem boas decisões, serem empáticos e resilientes. O castigo, então, ele pode até sim corrigir um comportamento a curto prazo, mas os efeitos a longo prazo podem ser muito nocivos. Além do cortisol, que é repetidamente liberado no corpo, já é comprovado cientificamente que isso pode afetar o desenvolvimento e a aprendizagem dos nossos filhos. Além disso, eles não vão crescer se sentindo confiantes e seguros. Eles vão crescer entendendo que eles precisam obedecer e suprir a expectativa dos outros. E com isso, eles viram robôs, passam a ter comportamentos automáticos. Sabe? Resposta certa, estrelinha. Resposta errada, bem, sirene. É isso. E eles não conseguem, de fato, ter um aprendizado
emocional e social do que é bacana se manter e do que é inteligentemente legal de não se perpetuar. Nessas situações, a gente deve oferecer aos nossos filhos a oportunidade deles pensarem por eles mesmos como ter uma resposta mais bacana para aquela situação. Um outro jeito que muito comumente mães e pais reagem a uma situação difícil é o cantinho do pensamento. Agora, para o teu quarto, já, nem mais uma palavra. É importante, sim, as crianças aprenderem a ter pausas para acalmar, mas pausas para pensar, elas tendem a ser pouco eficientes, principalmente com crianças pequenas. Na nossa expectativa, as crianças estão lá no cantinho do pensamento, pensando no que elas fizeram, mas na verdade elas estão lá só pensando em como a mãe e o pai é ruim e mal naquele momento, deixando ela em isolamento. Educação afetiva a gente constrói e consegue com interações de afeto, não com isolamento. É através da conexão com os nossos filhos que a gente consegue educar de uma forma afetiva e efetiva. Quando a gente manda a criança para o cantinho do pensamento, a mensagem que a gente está passando é que a gente só quer ela por perto quando ela faz a coisa certa, entre aspas, né? Certo para nós ou o que corresponde à nossa expectativa. Se ela der qualquer resposta que fuja do que a gente espera, ela não é merecedora do nosso amor, de estar perto da gente, e ela merece então ficar isolada. E aí a gente começa a passar essa ideia de que ela precisa responder de acordo com o que a gente espera, e não com o que ela de fato entendeu e aprendeu que é bacana. É interessante nesses momentos sim criar uma zona de conforto para a criança. Em situações difíceis, nós adultos também recorremos, né, às zonas de conforto, seja uma comidinha gostosa, um chocolatinho, um vinho. Com a criança é a mesma coisa. É interessante que ela tenha assim um espaço, seja um brinquedo que ela goste, seja até um chocolatinho, né, um cantinho do quarto dela, algo que faça ela se sentir confortada. Talvez seja interessante nesses momentos oferecer e oportunizar momentos assim, a zona de conforto dela. A gente sempre pensa melhor quando a gente está aconchegado, se sentindo protegido, né? E eu tenho certeza que o teu filho deve ter um cantinho, um objeto, um brinquedo que dá aquele calorzinho no coração para ele. Então, nesses momentos é legal sim usar esses recursos. E é legal também interagir, se conectar com a criança e perguntar para ela: que ideia tu tem ou como tu pensa que tu poderia ter agido de diferente nessa situação? Que ideia tu tem que poderia ser bom para todo mundo? Estimular que a criança pense por ela. E aí sim, a gente vai estar caminhando para oferecer aos nossos filhos uma educação afetiva e efetiva, que vai ser sempre baseada na conexão, jamais no medo, no castigo e no isolamento.